Longevidade. Essa palavra tem sinônimo de duração, uma vida mais longa do que o comum. Mas atualmente, mais do que contar o tempo, o que nós buscamos é qualidade de vida. São José do Rio Preto é uma cidade conhecida como amiga de todas as idades. Neste programa, você vai saber como estamos nos preparando para as próximas décadas, quando as pessoas com mais de 60 anos podem representar 25% da população brasileira. O Brasil tem hoje 32 milhões de habitantes com 60 anos ou mais. E esse número deve dobrar até o ano de 2050. Hoje, os brasileiros vivem, em média, 76 anos. O aumento da expectativa de vida e das condições de saúde são fatores apontados para o envelhecimento da população. Mas essa perspectiva não é igual para todos. Além dos efeitos da pandemia, o desenvolvimento em cada parte do país interfere também nesses dados. A expectativa de vida é reduzida em locais onde há mais desigualdade social e menor oferta de serviços públicos. São José do Rio Preto segue essa tendência de envelhecimento da população. Atualmente, o município tem cerca de 109 mil habitantes com mais de 60 anos. Agora, poder público, empresas e toda a sociedade devem se preparar para essa nova realidade. Investir na saúde, lazer, qualidade de vida, manter o corpo e a mente ativos são os caminhos apontados para viver bem a terceira idade. Mas tudo isso depende da situação socioeconômica, políticas públicas e distribuição de recursos. Um estudo realizado entre os anos de 2019 e 2020 teve como resultado um material com indicadores da população idosa no município. O projeto São José do Rio Preto, Cidade Amiga de Todas as Idades, contou com vários órgãos e entidades, incluindo o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. O médico sanitarista Antônio Caldeira era o presidente do conselho na época da elaboração do estudo. O município de Rio Preto, há alguns anos, tinha e tem essa pretensão de continuar participando da rede internacional de cidades amigas do idoso e de todas as idades. Esse processo, que é vinculado à Organização Mundial de Saúde, tem toda uma metodologia, né? E Rio Preto, com adesão do Conselho, com apoio da CPFL e com a parceria acadêmica da Unilago, então, teve condições de começar esse processo. Esse processo começou inicialmente com uma pesquisa, porque um dos princípios do envelhecimento ativo é a participação, é envolver os idosos em todas as iniciativas. E se pensava ter um plano para a cidade, para o envelhecimento, o primeiro passo foi escutar os idosos das 10 regiões da cidade, né? E essa avaliação, esse questionário, esse inquérito, né, ele ouviu a opinião dos idosos sobre a saúde, sobre o transporte, sobre a mobilidade urbana, sobre o acesso ao emprego, sobre como o idoso via, né, a questão do envelhecimento na cidade. Então esse diagnóstico ele foi muito rico no sentido de apontar, né, alguns indicadores importantes que pudessem então contribuir para que um plano fosse discutido, e aí foi envolvido naquele momento todas as secretarias municipais, e também foi constituído um comitê da sociedade civil, com a participação de lideranças importantes, que a partir desse diagnóstico construíram esse plano. Esse plano foi enviado para a Organização Mundial de Saúde, e a administração municipal assumiu um compromisso de colocar esse plano em prática no prazo de 3 anos, né? E a gente está aí no transcorrer do primeiro ano e ainda tem 2 anos pela frente e tem esse grande desafio de estar discutindo e colocando em prática essas metas e essas ações. Bom, qualquer projeto, né, que tinha sido feito anteriormente à pandemia acabou sendo afetado de alguma forma. De que forma o senhor considera que também o idoso, a situação da qualidade de vida do idoso em São José do Rio Preto foi afetado durante esse período? Na verdade, a pandemia trouxe desafios ao nível mundial, né, e focou, né, e teve como prioridade, enquanto foco, a questão do idoso, né, que num determinado momento foi identificado como uma faixa etária de maior vulnerabilidade, né. Então,
Então, nesse sentido, nós tivemos dificuldade de manter algumas ações de encontros, de agrupamentos, o idoso ficou num isolamento físico, né, num primeiro momento mais importante, né, então, e além disso, ela trouxe uma necessidade de transformação dos sistemas de acolhimento, de cuidado, né, e que hoje, né, com o aprendizado da pandemia, a gente tem que estar vendo, né, como é que a gente adapta e principalmente como é que a gente vai para esse plano, né? E uma das coisas importantes que eu vejo é que dentro do eixo do envelhecimento ativo, a saúde, né, a questão da saúde ao longo da vida, é muito importante nós percebermos que o envelhecimento traz uma necessidade de repensar qual modelo de saúde é mais adequado, não só para cuidar dos idosos já doentes, mas principalmente de cuidar das pessoas com mais de 60 e também cuidar daquelas pessoas que ainda não têm 60, mas que têm a pretensão de envelhecer com qualidade. E qual sistema de saúde que é esse que deve ser perseguido? É pensar em todos os níveis de atenção, mas principalmente pensar que o idoso ele vai ser cuidado ao nível familiar, ao nível da atenção primária, né? Então, o importante é apostar que a atenção primária, a unidade básica de saúde, tenha um trabalho multidisciplinar que envolva o cuidado das condições crônicas, que envolvam a oportunidade de outros cuidados, da atividade física, do trabalho, do controle do estresse, do controle da respiração. Na verdade, assim, a gente vai percebendo que o vínculo ele é fundamental, né? Por isso, é um grande desafio para Rio Preto, né, e para a região de Rio Preto, porque hoje não dá para pensar o envelhecimento olhando só para Rio Preto, né? A gente tem um percentual de idosos importantes nesse momento. Em 2030, 1/4 da população dessa cidade, mas também dessa região, vai ter mais que 60 anos. Então, qualquer proposta tem que olhar para o município e olhar para a região, né? E o grande desafio que nós temos é justamente esse. Nós somos um grande centro médico, mas, na verdade, o cuidado do idoso vai muito além disso, né? Então, a aposta é para a atenção básica, é para a unidade básica de saúde, é para as ações de promoção, é com vínculo com o idoso e com a família. Segundo pesquisa do IBGE, em todo o Brasil, o número de familiares que se dedicam a cuidados de indivíduos de 60 anos ou mais passou dos 5 milhões em 2019. Mas Caldeira reforça a importância de pensarmos naqueles que precisam de cuidados mais específicos ou de longa duração. E nós temos uma outra questão importante no cuidado do idoso, que hoje, se o idoso ele está num grau de dependência, se o idoso necessita de cuidados mais prolongados, na região, no município, a gente não tem essa referência. Então, eu acredito que o modelo, né, a ser aprofundado é a ideia de valorizar as santas casas da região, de criar leitos para cuidados intermediários, que é aquele idoso que precisa por um tempo de um cuidado mais específico, né? De cuidados de longa duração, porque é aquele idoso que já teve uma situação, uma cirurgia, algum problema, que necessite de um cuidado maior. Lembrando que aquilo que a gente aprendeu de modelo do idoso, de ser institucionalizado, no município de Rio Preto, a gente só tem 4 ILPIs, instituições de longa permanência, com parceria com o poder público. As outras 60 que nós temos são instituições privadas, né? E a gente tem que pensar que com o empobrecimento da população, com essa crise socioeconômica que nós temos, é muito difícil, né, que uma família consiga manter, né, pelo custo, manter numa instituição privada. Então, nós também vamos ter que pensar o que vai ser construído. Modelos de centro-dia, onde o idoso fique um tempo nessa instituição e volte para casa, né? Cuidado domiciliar, empoderando o familiar, né? Que modelo que nós vamos construir, né? Porque, na verdade, nós temos, sim, uma deficiência importante e temos que pensar que serviços nós vamos construir, né? E para isso nós vamos ter que envolver toda a sociedade. Lembrando que essas soluções elas têm que vir de políticas integradas. O envelhecimento exige que a saúde trabalhe junto com a assistência social, que trabalhe junto com a educação, que trabalhe junto com esportes, com a cultura, né?
Não é possível mais a gente pensar cada setor olhando uma parte do idoso, né? Então, acho que esse é o grande desafio e é o grande problema que nós temos. Como é que nós vamos fazer para todo o poder público ter políticas integradas e ter esse olhar para o envelhecimento, né? Pensando que nós estamos falando não mais daquele idoso imaginário, nós estamos falando de 1/4 da população da cidade que vai ser idosa. O senhor falou então aí dessa atenção integrada aos idosos, saúde, assistência social, lazer e como o senhor falou agora no final, lembrando que o idoso também é diferente de décadas atrás, é uma pessoa que quer ser ativa, quer estar integrada aí na sociedade, não é? De que forma que a família pode encorajá-lo também nesse sentido de socialização? Então, primeiro, né, acho que dentro desse aspecto que eu falei das políticas integradas, o idoso tem que perceber que existe oportunidade para ele participar, né, para ele contribuir para a sociedade, para ele desenvolver atividade física. Então, a sociedade tem que se organizar e oferecer essa oportunidade. Segunda coisa, né, nós temos que perceber, por mais que a gente fale no avanço das políticas públicas, as políticas públicas só não vão dar conta do cuidado do idoso. Então, nós vamos ter que também empoderar, preparar as famílias, né, para esse cuidado, para esse convívio. E se nós formos olhar para as nossas realidades hoje, nós vamos ver que nós não estamos preparados. A gente não sabe conviver com o idoso muitas vezes, a gente não sabe respeitar o idoso, né? E isso é um aprendizado, né? A nossa sociedade, diferente dos países europeus, diferente dos países que já passaram por essa mudança radical, né? A sociedade foi se preparando, foi criando mecanismos e nós vamos ter que também está fazendo isso, né? E tem várias estratégias. O município, em determinado momento, já teve o que a gente chamou de encontros de familiares cuidadores de idosos, que era nessa perspectiva de conversar sobre o convívio com idosos, de perceber como cada um está olhando o seu envelhecimento, conhecer o que existe de riscos e conhecer o que existe de possibilidades para o cuidado do idoso, né? Então, reafirmando, esse é um desafio para as políticas públicas, mas é um desafio para toda a sociedade. Mesmo o setor privado, o comércio, o shopping, né? Todos vamos ter que repensar e ver o que a gente pode melhorar para ser uma cidade mais amigável da pessoa idosa. Dando continuidade a esse trabalho, o atual Conselho do Idoso busca um diálogo entre o poder público e a sociedade. Hoje nós somos em torno de 19% da população, né, acima de 60 anos. Então, claro que isso traz ações de curto, médio e longo prazo, visando, né, atender essa demanda que cada vez aumenta mais. Se você tem um país que melhorou, se você tem um SUS, né, mais forte, que a saúde pública atue de forma mais eficaz. Se você tem políticas públicas que atendem à sociedade, obviamente que você vai ter uma longevidade, né, da população. E isso é muito positivo. Mas que a gente tenha um envelhecimento ativo, né, que a gente possa envelhecer bem, né? Então, a longevidade ativa. Então, o papel do Conselho justamente é esse, junto com o Poder Público Especial. Atuamos muito com a política de assistência social, que tem assim, um grande atendimento para o segmento, né? Sabemos também a saúde, né, que é fundamental, né, e as demais políticas públicas. Então, assim, a gente tem, né, proposta e tem um olhar de muita atenção hoje com essa população, que seria talvez a população mais vulnerável nesse universo. Então, já, né, temos vagas de centro-dia, a gente tem discutido muito essa preocupação, né, de ampliação, de espaços de convivência, que possam levar, assim, lazer, possam levar essa socialização, enfim. Nós já temos alguns, né, temos instituições que desenvolvem o centro-dia, né, que é bem aquela... A família às vezes não tem condição de ter alguém para cuidar, então ele é encaminhado
a um serviço que cuida durante o dia, né, e volta ao final da tarde. No nosso ponto de vista e da Secretaria da Assistência, que a gente tem falado muito sobre isso também, essa modalidade é uma modalidade que evita a institucionalização, né? Então, essas vagas estão sendo abertas, tem toda uma discussão em torno disso, a gente sabe que o orçamento para tudo é fundamental, mas a gente tem caminhado com vistas de poder atender e pactuar junto essa demanda, que a gente entende hoje que estaria aí mais necessitada. Então, tem aí algumas adequações, ampliações que precisam ser feitas para atender essa demanda que vem crescendo, né? O que a senhora considera de pontos positivos em São José do Rio Preto para a população idosa? Olha, eu considero o serviço de saúde, né, a atenção do serviço de saúde. Nós temos, eu acho que o SUS de São José do Rio Preto, a saúde municipal, ela realmente oferece muita qualidade no serviço, né? Se a gente fizer comparações também com municípios no mesmo porte, enfim, a gente percebe dessa atenção. Atenção também dos espaços, né, de convivência, né, de lazer, os projetos que funcionam tanto nos centros de referência da assistência social, que trabalha fortalecimento de vínculo e outros temas também importantes, né? O Centro de Convivência do Idoso também, que a gente vai receber mais uma unidade dentro em breve. Então, eu acho que assim, a gente tem uma série de atividades, esporte, cultura, tal, que envolve o segmento para propor qualidade de vida e essa longevidade que a gente busca, né? Inclusive com esse plano Cidade Amiga de Todas as Idades. Eu gosto muito da cidade amiga de todas as idades, né? Sabe por quê, Mariana? Eu penso assim, eu entrei no conselho, né, quando fui convidada, porque eu tive meu avô e minha avó, que meu pai cuidou, e minha mãe. Então, isso me fez eu apaixonar pelos idosos lá atrás. Então, agora, quando eu fui convidada, eu aceitei, né? Aceitei, e eu tenho muito carinho por esse conselho e pela, né, que estou agora, né, no momento, e faço melhor, tudo que eu puder fazer, eu faço, porque eu acho assim, nós temos que cuidar das nossas crianças, por isso que eu gosto do intergeracional, das crianças, dos adolescentes, da classe de 40, 50 anos, aí vem o idoso. Porque se você não cuidar dessa classe em relação a interar com os idosos seus, vai chegar lá na frente, eles não vão ter afeto pelo seu pai, pelos seus avós, pelos seus tios. Então, isso é uma necessidade muito grande que eu sinto, que eu vejo. Eu acho que assim, que a gente deve caminhar para uma mudança de paradigma na sociedade, né? O olhar com o idoso não é o olhar de uma pessoa, o olhar da família com o idoso deve, acima de tudo, ser respeitoso, né? Oferecer a ele condições para que realmente ele seja participativo, né, ele possa ter as suas necessidades atendidas, principalmente, né, o afeto, o respeito, né, que a gente, claro, a gente avançou muito, mas ainda o idoso em alguns ambientes, né, principalmente quando a gente vai falar aqui de família, ainda, infelizmente, ele ocupa um lugar de um pouco de abandono, né? Então, esse debate é muito importante que a gente faça, né? A gente sabe de sociedades que atingiram um nível aonde colocam o idoso como um acúmulo de saber, de experiência, de vida, né? E a sociedade o reconhece enquanto isso. E eu acho que o debate é esse.
é justamente a gente olhar para esse idoso, para essa idosa que chegou numa idade, que teve uma longevidade e toda uma experiência de vida, de aprendizado, e que isso seja realmente valorizado e não descartado. O que vocês observam nesse momento, falando de São José do Rio Preto? Qual que é o principal desafio aí para quem trata dessas políticas públicas relacionadas aos idosos? Hoje, eu como assistente social na Secretaria, eu vejo que a questão de violência contra o idoso. Eu acho que a gente tem que fortalecer mais sobre essa questão, né? A questão da família é muito importante, a família, né, para o idoso, né? A questão do respeito. Então, acho que isso tem que ser importante desde da creche já, né, do jardim, você trabalhar a questão da convivência, né, das diferenças de idade, né, intergeracional, que é muito importante, né. E também eu vejo algumas coisas a gente tem que investir na área da saúde, criar mais grupos, né, que hoje já tem, mas precisa criar mais grupos para tratar da saúde do idoso, que ele tem uma longevidade não, né, mais ativa, né, sem prejudicar a sua saúde. Hoje o Rio Preto ele tem uma faixa de longevidade de 72 anos, né, a média, né, mais ou menos. Então, a sociedade, então, o idoso tem que envelhecer com qualidade de vida. Então, é importante o esporte, eu acho que tem que também você investir mais nisso, né, nos bairros, né, criar mais centros, né, esportivos para o idoso. A questão da mobilidade urbana é muito importante, né, o idoso tem que ter aquelas calçadas, né, que ele possa descer, que tenha corrimão nos locais. Você também tem que investir na questão do transporte, né. Hoje nós temos um projeto com a Unilago, onde eles vão estar trabalhando com os motoristas das circulares, como atender esse idoso, né? Ele sentir como que é ser idoso, a dificuldade que ele tem para acessar um ônibus, a dificuldade que ele tem para descer, para andar dentro do ônibus. Então, acho que isso é importante, as pessoas se colocarem no local do idoso e ver as dificuldades que ele enfrenta. Então, a gente quer fazer um trabalho, o CMDI, de capacitação e de sensibilização da sociedade, né? Em condomínios, em transportes públicos, né? Na cidade mesmo, no shopping, né? Quando esse idoso vai, ele tem que ter um local, tem que ter o corrimão, um atendimento adequado para a sua idade, né? Com a idade ele começa a diminuir algumas habilidades, então você tem que dar condição para que isso continue de uma forma que seja segura para o idoso. O número de idosos no Brasil já começa a ultrapassar o número de crianças e jovens. No próximo bloco, você vai ver como São José do Rio Preto investe nas áreas de maior interesse dessa parcela da população. Um artigo publicado pela Revista Brasileira de Estatística do IBGE avaliou a confiabilidade das eleições gerais entre 2002 e 2018. Aplicando 3 métodos que possuem níveis de confiança de até 95%, o estudo concluiu que não existem evidências de fraudes nas eleições, mas tem um vídeo nas redes sociais que afirma que foram identificadas irregularidades no primeiro turno das eleições de 2018. É boato. Os dados foram avaliados por um único método, chamado de Lei de Benford. No vídeo, esse método foi mal utilizado e até manipulado para indicar uma suposta fraude. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Infraestrutura, melhora no atendimento médico, acessibilidade nos espaços públicos. Essas questões pontuam os debates de quem tem mais de 60 anos, que cobram dos governantes políticas públicas que atendam às demandas dos idosos. Acredito que seja uma cidade boa para o idoso. Apesar de que alguns equipamentos públicos que são necessários para o bem-estar do idoso, talvez deixe a desejar, mas isto é uma contingência normal de prioridades que o poder público tem. Se ele cuidar das unidades básicas de saúde, se ele cuidar das áreas públicas de caminhada,
Se ele cuidar de outros interesses que faz parte a terceira idade, eu acho uma cidade excelente. Quais são os pontos que a senhora mais gosta aqui em Rio Preto? Olha, eu já procurei bastante bairro, eu já vi que tem uns bairros que é gostoso de morar, mas como que é um salário mínimo, você tem que morar onde você pode, né? Onde eu moro ali é um pouco meio pesado, sabe? A cidade é uma maravilha. Nenhuma cidade aqui em redor de nós pega a beira com essa. Só tá tendo algum detalhe, né? Os idosos, quando tem lugar que você vai, você não tem fila pro idoso. Às vezes, os mais novos aguentam ficar em pé, segurar mais, aguentar as pontas. Numa fila de hospital, numa fila de postinho de saúde, principalmente. Numa fila do UPA, né? Mas é difícil porque é muita gente, às vezes acontece. A gente aguenta esperar. Nós temos um planejamento integrado entre todas as secretarias. A atenção do idoso tem que ser uma atenção multissetorial. Ou seja, então não estão só nas ações da saúde, porque às vezes se entende tratar exclusivamente como assunto de saúde, mas também todas as outras. Então, assistência social, a saúde, o planejamento, o trabalho, todas as secretarias trabalham juntos, trabalham em conjunto. O esporte, tem muitas das atividades. Então, esses recursos são destinados às secretarias e elas que fazem a divisão. Na opinião do senhor, né, em relação a essas demandas dos idosos, quando a gente fala de assistência social, saúde, muitos mesmos falam ainda da necessidade de mais lazer, né, espaços públicos, né, a acessibilidade, de que forma que a Prefeitura tem trabalhado nesse sentido? Todos os equipamentos da Prefeitura, eles são trabalhados já no sentido de atender o idoso. Ou a questão de acessibilidade já é em todos os prédios, nós trabalhamos dentro desse conceito, mas também no sentido dos serviços. Então, todos os serviços que estão disponíveis, embora o idoso tenha alguma especificidade, como se, por exemplo, esporte, então tem jogos específicos, são inclusive oferecidos e coordenados pelo Fundo Social de Solidariedade, que tem o comando da Maria Elza com o apoio da Wanda, a Secretaria de Esportes, porque a saúde do idoso, ela não é só você tomar os medicamentos, é muito mais que isso. Ela tem que ser essencialmente preventiva. Inclusive na questão, nós trabalhamos o conceito da saúde, dentro do conceito de três inteligências. A inteligência intelectual, que é a rotina que se afere através de você utilizar números ou você elaborar conceitos, certo? A inteligência emocional, que é como você se posta, né? No caso do idoso também, diante das circunstâncias que a vida nos oferece. O idoso é um momento rico, porque ele tem todo o passado, tem a história, né? Que ele é portador, que ele é testemunha e que ele também partícipe, e a questão da inteligência espiritual, que é essa questão dos sonhos, essa questão da solidariedade, esse trabalho a integração que ele tem, que o conceito de idoso, eu prefiro o conceito de que é mais que uma questão de idade,
A questão da idade é para formular políticas públicas. O importante é a pessoa se encontrar em atividade. Os maiores, às vezes, os intelectuais, as pessoas, os formuladores de ideias, os formuladores de planos, eles são pessoas na sua maioria de idade avançada. Bom, Rio Preto já tem mais de 100 mil idosos atualmente. Nós temos uma expectativa aí de aumento desse número aí para os próximos 10 anos. De que forma as políticas públicas hoje estão sendo elaboradas pensando nesse envelhecimento da população? Todas as nossas ações nós trabalhamos com essa perspectiva que eu falei, tendo o parâmetro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então nós temos um parâmetro claro, que é um parâmetro internacional e aceito em todo o mundo. Nós trabalhamos com planos de longo prazo. O PPA, que é para os próximos 4 anos, considerando a partir de 22, mas nós temos também planos de longo prazo. O plano diretor, por exemplo, ele tem os planos diretores em geral. Tanto o plano diretor urbano, que cuida dos espaços na cidade, daí a atenção de ter espaço para o idoso, plano diretor de educação, plano diretor de saúde, de saneamento, todos os planos, eles trabalham com uma perspectiva de ser avaliado a cada 10 anos, fazendo avaliações em menor tempo, se necessário. Mas o planejamento da cidade como um todo, ele é um planejamento de longo prazo, sempre trabalhando com indicadores. Um outro indicador que é extremamente relevante é os indicadores de governança, da qualidade de gestão. Aí nós seguimos a orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que criou um índice que foi idealizado e depois implementado sob a presidência do conselheiro do conselheiro Sidney Stanislau Beraldo, que criou o conceito de índice de efetividade da gestão municipal, onde são medidos a efetividade dos investimentos. Investir mais não significa investir certo. Investir certo significa ter melhores resultados. Saúde, lazer, educação, moradia. Eu acho que por moradia, por exemplo, uma cidade é um exemplo com relação aos idosos. A gente não tem, praticamente não tem subhabitação que mora. Tem uma pequena parcela da população de 500 pessoas aproximadamente, que é a Favela Marte, 240 famílias. Fora isso, todas as pessoas têm um mínimo de dignidade espacial para viver. Apesar disso, a gente tem aqui alguns dados sobre a situação econômica dos idosos, né? Nós temos aí 30% dos idosos inscritos no CadÚnico, baixa renda ou até situação de extrema pobreza, né? Como que funciona, o que é feito em relação a essas pessoas, aos idosos em situação econômica desfavorável? Correto. Primeiro, assim, a cidade ela procura dar não só aos idosos, mas o foco principal é na questão das famílias. Então, primeiro, ela busca a questão da segurança alimentar, então, de forma que no lar riopretense não falte, nunca falte a alimentação, em especial a alimentação equilibrada. E a Secretaria de Assistência Social, ela através dos seus CRAS, ela encaminha e ajuda esses idosos, orienta e acompanha de forma que esses idosos possam ter todos os benefícios permitidos por lei, todos disponibilizados por lei, e o município suplementa quando necessário, em especial no caso da alimentação, de outros. Então, de forma, ajuda a pessoa a buscar benefícios, desde aposentadoria,
desde benefício de PPC, prestação continuada. Então, essa orientação ela é importantíssima, porque às vezes o idoso não sabe, as pessoas do modo geral não sabem fazer, então precisa de um técnico, e aí entra a nossa área social que faz. Na questão da saúde, as nossas unidades básicas de saúde da família, então tem inclusive o acompanhamento direto da família e em especial o idoso tem uma atenção especial. O senhor estava comentando antes da gente iniciar a gravação e eu acho interessante o senhor falar novamente da importância do papel social do idoso aí, né? O papel do idoso na sociedade, que ele ainda pode contribuir muito, né, com as outras gerações. Muito. O idoso ele tem um papel que ele é. Primeiro, ele que construiu essa cidade desenvolvida econômica e socialmente que é São José do Rio Preto, que é uma das mais desenvolvidas do país. Então ela não é uma construção, ela não surge do nada, ela é uma construção que vem sendo feita através de você ir acumulando valores. Veja, valores não são recursos, valores de toda a espécie. Então, desde a cidade ela tem pessoas que deram o seu trabalho, certo? Seu trabalho à época é remunerado, agora eles dão a contribuição, inclusive, de serem os grandes agentes de guardar, de documentar de forma oral a nossa história. Então, eles têm esse papel fundamental. Ninguém consegue atalho para a experiência. A experiência, ela só vem com o tempo e quanto mais vive a pessoa, mais experiência ela tem, mais ela pode contribuir. E no caso de São José do Rio Preto, você nota que tem grandes lideranças em todas as áreas, nas nossas universidades, na nossa faculdade de medicina, em todos os setores de assistência social da nossa cidade, as nossas entidades. Nós trabalhamos, o William coordena, nós trabalhamos com perto de 140 instituições são conveniadas com a prefeitura, que recebem áreas, muitas dessas cuidam especificamente dos idosos, mas muitas também são pessoas de idade de mais de 60 anos, que são os seus dirigentes. Pessoas que às vezes aposentam, adquiriram uma experiência de gestão, mas principalmente a experiência de solidariedade. E isso eu diria que o maior capital da nossa cidade é esse capital social, é o seu povo, são as pessoas que aqui moram, que trouxeram a experiência, ou que nasceram aqui e que foram construindo a cidade. E elas têm esse grande repositório, esse grande patrimônio que é ir passando para as nossas gerações. E nós conseguimos, eu acho que nós conseguimos e vamos conseguir continuar atingindo que a cidade não perder as suas origens. A equipe da Secretaria de Planejamento leva em consideração os dados do Departamento de Vigilância em Saúde para traçar metas e ações, pensando em um município com cerca de 116 mil idosos no ano de 2030. Um futuro muito próximo, quando as principais demandas desse grupo ficarão ainda mais evidentes. O respeito à história e a contribuição das pessoas mais velhas para a nossa sociedade deve ser foco de muitos debates nos próximos anos, assim como a garantia dos direitos e da segurança dessa população. Rio Preto registra crescimento da violência contra os idosos. Somente em 2021, os CREAS, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, registraram 373 casos por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Em 2020, foram 280 casos, de acordo com números do projeto Cidade Amiga de Todas as Idades.
Falando agora especificamente assim da segurança e proteção dos idosos, como que está a situação hoje em Rio Preto em relação à violência contra os idosos? Quando você tem uma questão de violência contra o idoso, são vários canais que você pode fazer a denúncia, né? Você pode fazer através do Disque 100, você pode ligar nos CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, você pode ligar no Ministério Público ou na Delegacia de Defesa da Mulher. Então, esses canais você pode estar ligando. Aí, quando você faz a denúncia, geralmente essa denúncia vem para a Secretaria Municipal de Assistência e para a Delegacia, né? Então, cada um vai atuar na sua parte. A delegacia ela vai atuar na parte da segurança, né, da proteção do idoso, questão física, né, apropriação indébita, né? E a Secretaria de Assistência vai atuar na parte social, né? Então, quando chega essa denúncia, vai para um departamento, esse departamento tem um núcleo de qualificação, que ele vai qualificar essa denúncia para ver se é procedente, muitas vezes não é, né? Um vizinho que fez a denúncia, então você tem que qualificar, e depois de qualificado, se for uma questão realmente comprovada na situação de violação de direitos do idoso, aí vai para os CREAS, aí os CREAS começam a atuar, né, com essa família, com esse idoso, se não há uma situação de violação de direitos, mas é uma situação de vulnerabilidade social, aquele idoso mora sozinho, ele não tem condições financeiras de arcar com alimentação, muitas vezes aí vai para o CRAS faz o acompanhamento, inclusive nós temos um serviço de atendimento ao domicílio. Fortalecer vínculos, desenvolver habilidades e promover ações que reforçam a independência, manter a população idosa ativa e integrada à sociedade são algumas das propostas para garantir uma vida digna depois dos 60. Brincadeiras, danças, amizade, elementos geralmente presentes na juventude também podem fazer parte da terceira idade. É o que você vai ver daqui a pouco no especial Rio Preto 60+. Um artigo publicado pela Revista Brasileira de Estatística do IBGE avaliou a confiabilidade das eleições gerais entre 2002 e 2018. Aplicando 3 métodos que possuem níveis de confiança de até 95%, o estudo concluiu que não existem evidências de fraudes nas eleições, mas tem um vídeo nas redes sociais que afirma que foram identificadas irregularidades no primeiro turno das eleições de 2018. É boato. Os dados foram avaliados por um único método, chamado de Lei de Benford. No vídeo, esse método foi mal utilizado e até manipulado para indicar uma suposta fraude. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Manter uma vida ativa e evitar o isolamento é um desafio para muitas pessoas com mais de 60 anos de idade. Em São José do Rio Preto, centenas de idosos participam de atividades que mexem com o corpo e a mente, inspiram e contagiam até mesmo os mais jovens. A oficina de memória é parte do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, desenvolvido pelo Conselho Municipal do Idoso em parceria com a Associação Damas de Caridade. As atividades acontecem em vários pontos da cidade e qualquer pessoa com mais de 60 anos pode participar. Essa oficina ela acontece nos espaços dos nossos parceiros, que são os CRAS, de Rio Preto e região, né? A oficina da memória hoje ela também acontece em alguns espaços, como o IEFA, por exemplo, algumas paróquias. E o principal objetivo da oficina da memória é trazer a estimulação cognitiva da terceira idade. Então nós trabalhamos memórias a longo prazo, a estimulação da memória a curto prazo, raciocínio lógico, linguagem, escrita, coordenação motora fina, a grossa. O que você já observou aí nesse trabalho com os idosos, os resultados?
de resultados. Vamos lá. Então, aqui nós recebemos o nosso público da terceira idade. Então, a maioria deles encontra-se eles sentem a necessidade de vir até nós, porque eles vão percebendo aquela demência já inicial, aquela falta cognitiva. Principalmente, eles verbalizam muito a questão, estou muito esquecido. Então, quando fala de memória, eles associam a isso. E aí, eles vêm até nós. Então, nós pegamos o idoso que está na fase inicial e temos alguns já que na fase intermediária do Alzheimer, por exemplo, que é o principal, né? Um dos principais aí fatores dessa terceira idade que eles temem muito. Então, as oficinas que têm os intermediários, eles conseguem executar as atividades e eles ficam motivados com isso. Então, de lembrar uma informação, de conseguir acompanhar um grupo que tem gente que não tem o Alzheimer. Eu venho até a oficina porque aqui é bom, porque aqui você distrai, você desenvolve tua mente, você vai aprendendo as criatividades, né? Que você vai, aqui é um lugar que você vai ter bastante convívio com os teus amigos, aqui você desenvolve tua inteligência, né? Você aqui se transforma em pessoas, porque muitas vezes as pessoas ficam assim, pegam uma certa idade, ele fica esquecido, né? E aqui não, aqui você vai desenvolver tua mente, você vai usar a tua mente para as coisas que mais necessita, né? Aqui você vai ter um lugar muito assim, divertido, né? Aqui você é uma pessoa que você sai daqui, né, extrovertido, né? Aqui você aprende muitas coisas que você não, aí fora você não sabe, e aqui você passa a saber as coisas aqui dentro, né? Então eu gosto muito daqui, né? Sempre eu estou aqui, né? E vou continuar frequentando aqui, porque aqui é um lugar muito bom, né? E foi muito bom criar essa oficina aqui. A gente recorda a memória, eu me recordo como se fosse uma criança. Tudo que pergunta para mim eu sei, minha mente é muito boa e aqui está abrindo a mente da gente. Essas atividades, então, a senhora aproveita depois em casa também? Eu aproveito em casa, abre a mente, a memória. Então, eu estou muito feliz de participar desse grupo. A senhora acha que Rio Preto é uma cidade boa para envelhecer? Rio Preto é uma cidade boa para envelhecer. Eu acho que aqui não envelhece, porque quando você participa das coisas, você rejuvenesce. Você esquece que nem eu estou com 64 anos, eu me sinto como eu tivesse 30 anos. Minha memória é como eu recordo quando eu era criança. Tudo que pergunta para mim, eu sei responder. Eu falo que Rio Preto, a pessoa da terceira idade só fica em casa se tem alguma limitação de saúde ou não gosta de conviver, né, com outras pessoas. Não é conviver, de ter essa interação, né, de sair de casa, de ter os amigos, fazer as atividades, né. E no caso, eu gostei muito mesmo, me adaptei muito. Eu não sou daqui de São José do Rio Preto, mas faz 20 e poucos anos que eu estou aqui e esse projeto mudou minha vida. Isso é real. Mudou minha vida, meu dinamismo e tudo, sabe? Essa é uma grande verdade. Qual que é o maior impacto assim, na vida de uma pessoa que já tem tanta experiência de vida, já trabalhou bastante, né? Chega à terceira idade, por que são importantes essas atividades? São muito importantes, né? Porque igual, né, Maria do Carmo expressou, né, nós estamos na terceira idade, já, né, eu tenho 64 anos, mas a vida continua, né, e a vida continua e nós temos que botar alegria na nossa vida, né, e continuar, porque o que acontece? Se a gente fica em casa, a gente se entristece, então a gente tem que relacionar. E outra, a prefeitura, junto com o CMDI, com outros órgãos aqui em São José do Rio Preto,
né, a destinação solidária das empresas faz a diferença para nós na qualidade de vida. Então tem uma importância muito grande. Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí. Quero ver você gritando, giro, vem aí. Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí. Quero ver você gritando, giro, vem aí. Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí. Quero ver você gritando, giro, vem aí. Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí. Quero ver você gritando, giro, vem aí. A cerveja tá gelada. Importante nessa idade fazer esse tipo de atividade? Para tudo, né? Principalmente pela coordenação motora delas, para deixar elas mais alegres, né? Mais felizes, tirar um pouco a angústia, né? A solidão, né? Que às vezes elas ficam assim muito deprimidinhas. Quando elas fazem aula, todo mundo fala que se sente bem, que o dia fica melhor, o dia seguinte também. Então é muito importante elas fazerem dança. Essa é uma atividade importante para o corpo e para a mente também. Principalmente, eu costumo falar, para o coração e para a mente. Os dois, junta os dois, que ó, perfeito. A gente pode ver que elas estão bem animadas já, né? Não, elas ficam bem animadas nas aulas. Todas as aulas é assim. É o tempo todo assim, dançando e cantando. E elas estão gostando muito. Primeiro, quando eu dava só alongamento, elas não gostavam muito, não. Falei, peraí, deixa eu mudar. Comecei tudo com música sertaneja e fui animando e coisa, e aí virou isso aí, ó. E aqui não tem limite de idade, né? De 60 anos pra cima. Ah, não tem. Às vezes, tem umas que vem que tem menos de 60 e vai embora. Não tem limite de idade. Enquanto conseguir dançar, é bem-vinda aqui. Ah, com certeza. Enquanto conseguir, bem-vinda. Pra mim, tá tudo ótimo, tudo. Entendeu? A gente dança, a gente faz coisas para memória, entendeu? Faz brincadeira, a gente joga bingo. Então é isso aí, para mim tá ótimo. É muito importante para nós nessa idade que a gente está, né? Se a gente ficar parado, a gente enferruja, né? Então aqui tem de tudo para nós. Tudo que a gente precisa tem. Dança, ginástica, né? Aí, principalmente a alegria de encontrar as amigas, né? E aqui a gente é muito bem acolhido da diretoria, não passa uma data que eles não fazem uma festinha para nós, né? É maravilhoso, aqui eu sinto assim a minha casa. Essa parceria é uma parceria assim fantástica para a gente, porque só veio aumentar a nossa interagir com os nossas idosas. Nós conseguimos com isso quebrar muitos paradigmas com elas, que não é só o jogo, elas estão aprendendo, estão se interessando mais por programas de saúde, por outros tipos de atividades, você entendeu? E é fantástico, fantástico mesmo. E depois de exercitar os músculos, é hora do bingo, uma atividade que contribui com a atenção e o bem-estar. Meu nome é Cássio, sou estudante de psicologia da UNorte. Lá na faculdade a gente tem o estágio clínico, né, onde a gente atende toda a população que precisa. E aqui a gente vem com a proposta do trabalho de comunitária e social. Então, trazemos aqui para elas um momento de lazer, né, conforto. Aqui a gente trabalha de terça e quinta, no período que elas estão aqui da 1h30 da tarde até umas 5 da tarde. Trazemos aqui desde bingo terapêutico, que é uma forma de interação entre elas, até roda de conversa, onde elas trazem ali um momento de angústia, um momento de sofrimento ou até um momento de alegria. Então, assim, a gente trabalha toda essa parte para trabalhar um pouco da psique dela, do psicológico dela e fazer elencar aí, levantar o bem da vida, né? A parte positiva da vida, que é a parte da melhor idade do envelhecimento. É consenso entre os especialistas que esse tipo de atividade contribui para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas na terceira idade, uma fase em que muitos problemas de saúde costumam aparecer. O paciente, ele trabalha a vida toda e
ele aposenta. E a partir do momento que ele aposenta, ele tem que ter funcionalidade para viver bem essa terceira idade. Então, a gente trabalha nisso, a gente atua nisso. Como? Prevenção de doenças, promoção de saúde, foco no exercício, foco na qualidade de vida, na prevenção de doenças. Basicamente é isso. A terceira idade tem muita coisa para ser feita. Eu falo que a gente vive metade, digamos assim, hoje a sobrevida do paciente é 80, 90, 100 anos, porque não? A gente tem paciente aqui no nosso ambulatório de 100 anos, 102 anos. Então, se ele aposenta com 50, 60 anos, basicamente ele tem metade da vida pela frente ainda. Então, tem muita coisa para ser feita. A atividade física, de uma maneira geral, ele não tem proibição por ser idoso de fazer nenhuma. Ele pode fazer todas. E é muito importante a atividade física para o idoso. Por quê? Porque a gente vai controlar essas doenças crônicas através da atividade física, a gente vai evitar problemas maiores, por exemplo, como demência, fazendo atividade física. Então, é muito importante investir nisso. Hoje eu digo que se eu tenho que optar por um medicamento ou uma opção terapêutica para o meu paciente, essa opção terapêutica é a atividade física. Porque com um tratamento eu consigo controlar melhor o sono, a ansiedade, a depressão, a qualidade de vida, a motricidade, enfim, eu consigo concentrar inúmeros benefícios em uma só terapia. O paciente, ele foi ficando durante a pandemia totalmente excluído. É o idoso, a gente não pode tirar ele de casa. E de certa forma no começo teve que ser assim, né? Hoje já com as 4 doses aqui no nosso estado, a gente já está dando uma liberdade maior para o idoso. E a gente percebeu, quem trabalha com idoso sabe, que a pandemia adoeceu demais os nossos idosos. Por quê? Porque eles tiveram que se recluir da família, dos amigos e foram ficando cada vez mais doentes, porque a gente foi potencializando doenças já existentes. Ou mesmo acelerando um processo, por exemplo, de demência. O paciente que ficou recluso porque estava com uma demência leve e de repente ficou todo fechado a pandemia toda, e a família começa a ter contato agora, percebeu um avanço muito considerável. Então, a socialização do paciente idoso é de extrema importância, porque ali ele cria vínculos, ele cria amigos, ele cria motivos para sair de casa, para fazer as coisas, para se alimentar melhor, para se cuidar melhor, estimula a vaidade. Então, é muito importante a socialização no paciente idoso. Funcionalidade, integração, convivência. Com a saúde sob controle, fazer de cada fase da vida a melhor idade pode ser uma opção para quem tem 60 ou mais. Para muitas pessoas, a terceira idade é um ponto de encontro das experiências já vividas e de novas emoções. Afinal, eles sabem bem que o tempo é valioso para ser desperdiçado. No baile promovido pelo projeto Trilhando a Longevidade, o que não falta é vontade de viver e aproveitar cada momento. Então me conta, a senhora chega cedo aqui pro baile toda semana, como é que é essa experiência? 10 para 1, 15 para 1, a gente já está aqui. Né? Então é uma convivência muito boa, porque a gente encontra os amigos, sorri, sabe, tudo de bom. E a pandemia acabou com a gente. A gente ficava em casa, sabe, tinha dia que chorava, amigos que a gente perdeu. Então não tinha o baile, nem podia, né? Então agora a gente está no mar de rosas, né? Nossa, a gente agradece muito. Paola é uma pessoa maravilhosa, todo mundo gosta dela. Eu tenho ela como filha. O projeto ele veio com o intuito de levar as atividades próximas aos idosos. Então elas acontecem nas 10 regiões, que tem a oficina da memória, de artes, práticas corporais, a de ritmos e o baile. Então ele vem com o intuito
de mostrar atividades significativas que promovam o envelhecimento saudável e ativo dos idosos aqui no município. É um trabalho que a gente faz com muita dedicação, com muito amor. O idoso, ele vai ficando carente, né, por conta da família, às vezes, deixar ele de lado. Então, a gente tem que vir com muito amor, além de toda a dedicação do trabalho mesmo, a gente tem que vir com muito carinho e amor para poder acolher eles. A grande importância do Triângulo Longevidade Ativa para São José do Rio Preto para os nossos idosos, nessa questão pandêmica e agora saindo dela, né, foi o momento de tirar os idosos da depressão, desse momento de isolamento, dessa dificuldade que eles estavam dentro de casa, né? E trazendo esse título para Rio Preto, ajudando o município a trazer de cidade amiga de todas as idades. Que os idosos podem transitar, podem participar de vários locais que têm atividades para eles, para trazer cada vez mais idosos mais ativos para esse município maravilhoso e mostrar que eles podem usufruir de tudo nessa cidade maravilhosa. A senhora já gostava de dançar antes? Como é que é aqui encontrar outras pessoas para fazer a dança? Eu toda a vida dancei, morei 20 anos em São Paulo, né? Então eu saía muito, costurava para a turma da Vai Vai, ficava sempre lá no barracão. Então eu tinha uma vida muito... Quando eu cheguei aqui, esses anos que eu estou aqui, que faz 17 anos, caiu muito, porque não tinha, né? Não tinha um baile, tem baile à noite. Agora a gente, com a idade que a gente tem, você acha que a gente pode sair para voltar de casa de madrugada? Não dá. E de dia não, de dia nosso, sabe? É aquela maravilha. Então me conta, o senhor vem aqui já faz alguns anos, o senhor sempre gostou de dançar, como é que é? É porque eu gosto do projeto e eu venho todas as vezes que tem o baile do projeto, eu venho. Por que é importante para o senhor essa atividade? Importante é que eu tô com 92 anos e eu moleço tudo. O senhor participa de outras atividades também no projeto? Vou, em todo lugar que tiver eu tô indo. O que o senhor gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Dançar. Tem mais alguma oficina que o senhor participa do Trilhando da Longevidade? Não, eu participo de tudo que tiver. É a semana inteira, o mês inteiro. O senhor acredita que esse tipo de atividade ajuda no envelhecimento? Ajuda muito. Ó, tinha muita gente de cadeira de roda, saiu da cadeira de roda por causa desse projeto. Esse projeto é bom. Muleta, tem muleta jogada para tudo quanto é lado. Ficou bom demais, ajuda a vida da gente viver. Por que eu tô com 90? Depois desse projeto eu vou viver mais 90. E com toda essa vitalidade, aos 92 anos de idade, quem está por perto não tem desculpa para ficar parado. Parece uma ilha aqui, ó.